Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dia, em que Jesus ele foi visitar o templo, onde era feito as reuniões e tudo mais, e ele se revoltou com o que ele viu, E quando ele chegou lá, ele ficou, assim, horrorizado com o que eles estavam fazendo no templo. Que o templo naquela época era um lugar de adoração, é como se fosse a igreja hoje. Mas lá era onde eles recitavam as escrituras, onde faziam a maioria dos rituais religiosos, tudo era feito no templo. Então, era um lugar muito sagrado, principalmente para Jesus. Então, alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus ele foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, ele encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalhavam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. E eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas escrituras sagradas e nas palavras dele. Então, isso é o que a história relata pra gente. Mas agora, olhando para tudo isso que aconteceu, Jesus ele se revoltou porque o lugar onde era para ser sagrado, eles estavam comercializando, vendendo coisas, sabe? Para um ganho próprio. Então, estavam usando o templo de Deus como um comércio, sabe? E não estava mais sendo uma coisa de adoração. E quando ele chegou fazendo isso, as pessoas ficaram, assim, revoltadas e pediram para ele que autoridade que ele tinha para fazer algo desse tipo. E assim, o mínimo de senso possível que as pessoas deveriam ter, o mínimo de percepção, é que elas estavam fazendo uma coisa totalmente errada com o templo, porque não era para ser uma coisa comercializável, sabe? Não era para ser um lugar de comércio para onde as pessoas compram, vendem, trocam dinheiro. Ali era um lugar de adoração, era um lugar para falar de Deus, e eles estavam comercializando isso. Então Jesus, claro que ficou revoltado. E é até engraçado de imaginar ele pegando cordas, fazendo um chicote, batendo, revoltado, jogando as coisas pra cima, porque em todos os momentos a gente vê Jesus como uma pessoa calma, tranquila, mansa, mas Jesus também era revoltado quando era para ser revoltado, porque ele se revoltava com o mal, ele se revolta com o pecado. E a gente pode perceber que realmente, quando se trata de entender, quando se trata de amar, quando se trata de ajudar, auxiliar, ser um bom pai, um bom amigo, um bom ouvinte, Jesus, ele era sim um bom pai, amigo. Eu digo pai porque ele morreu para nos salvar e se tornou como se fosse um pai espiritual, tanto para nós quanto para os discípulos dele. Então ele tinha uma figura meio que paterna. Quando a gente discipula alguém, a gente passa a ter uma figura, a exercer uma figura paterna, sabe? De cuidado, de aconselhamento. Então, ele tinha esse papel de alguma forma. Ele desenvolveu mesmo não tendo filhos. Então, Jesus, ele era sim manso de coração, ele era sim uma pessoa muito centrada, mas ele se revolta com o mal. Ele enxerga o mal com maus olhos. Então, assim, o pecado para ele era algo que
trazia muita revolta. Então ele vê que as pessoas do templo, que eram para ser pessoas que conheciam da palavra, né, conhecedoras da palavra, ele se revoltou demais, porque essas pessoas, elas sabiam da palavra, elas liam a Bíblia diariamente. E ele, ao ver que essas pessoas estavam fazendo isso, ele ficou revoltadíssimo, sabe? Diferente, eu acho, que se ele tivesse visto pessoas que não eram, assim, não eram conhecedoras, eram pessoas mundanas, ele teria sido muito mais manso do que ele foi aqui. Porque eram pessoas que conheciam a palavra de Deus. Inclusive, há uma passagem que diz que em muito que nos é dado, muito nos é cobrado. Então, esses sacerdotes, era dado muito a eles da palavra de Deus. Eles, assim, viviam para isso, a vida deles era para ser isso. Mas eles simplesmente desviaram, sabe, a sua atenção para as coisas do mundo. Mas eles tinham, sabe, toda a conexão, tudo que, assim, eles poderiam ter, todas as ofertas possíveis, sabe? Eles tinham a palavra de Deus a todos os momentos, mas eles preferiam olhar para as coisas do mundo. Então era uma questão de escolha, não de falta de conhecimento. E eles, inclusive, questionam a Jesus com que autoridade que ele tem para fazer isso, sabe? E, assim, eles não deveriam nem ter questionado, porque eles deveriam ter uma centralização, né? Ter essa percepção de que eles estavam errados, tipo, indiferente de quem era ou não Jesus. É claro que Jesus tinha toda a autoridade. Porém, se fosse uma pessoa qualquer, eles também tinham que respeitar, porque o que eles estavam fazendo não era de acordo com as escrituras que eles pregavam todos os dias, sabe? Então Jesus, ele só pediu, e nesse momento, que eles realmente parassem de fazer aquilo, porque isso não era o que estava escrito para ser feito. O lugar do templo era um lugar sagrado, era um lugar que deveria ser livre de pecado, era um lugar que era para ser limpo, e ele estava sujo. E quando ele foi questionado, Jesus disse, né, eles pediram uma prova para Jesus, Jesus disse: derruba esse templo em 3 dias que eu vou reconstruir ele, entendeu? Então, assim, eles acreditavam que era o templo em si, né, a casa, mas Jesus estava falando de si mesmo, sabe? Ele estava tomando essa briga para si. Então ele não estava falando do templo, ele estava falando de si. Ele estava querendo dizer: me mate aqui, me derruba, que em 3 dias eu vou ressuscitar. Então ele não estava falando, né, sobre o templo, assim, em si. Ele estava falando sobre ele mesmo, porque inclusive nas escrituras a gente sabe que nós somos templo do Espírito Santo. E ele tinha isso nele, que ele era um templo do Espírito Santo, assim como a gente também é o templo do Espírito Santo. Então, essa questão da gente ser o templo que é abordado aqui, né, que a gente não tem, na verdade, uma interpretação sobre isso, como a gente sendo o templo de Deus, não apenas a igreja ser o templo, mas nós sermos o templo de Deus, é muito importante. Porque a partir do momento que a gente é o templo de Deus, a gente tem que ser puro e limpo. Assim como o templo, aqui na história, que eles estavam cheio de mercadorias, né? Cheio de pecado. Então, Jesus chegou aqui limpando, tacando o pé em tudo que era pecado. E querendo ou não, é assim que ele vai entrar no nosso coração. Tacando o pé em todos os pecados para limpar tudo, jogando tudo para fora, sabe? E a gente pode se revoltar às vezes. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja errado no que a gente está fazendo. Porque o pecado é algo que nos suja, é algo que nos deixa mais distante de Deus. Então, quando Jesus ele chega e fala que nós somos o templo do Espírito de Deus, né, através do momento que ele fala sobre ele sendo o templo de Deus, né, que cada ser é um templo de Deus, e que a gente tem que cuidar desse templo, que a gente tem que manter esse templo limpo, que a gente tem que manter esse templo puro e livre de pecados, é sobre isso que ele está falando aqui. Então é muito importante a gente pegar essa história e perceber que eu sou o templo de Deus, vocês são o templo de Deus, cada um é o templo de Deus.
e que todas as nossas ações, sejam elas boas ou ruins, vão refletir nisso. Então, quando a gente peca, a gente está sujando o nosso próprio corpo. Há pecados que torna o nosso corpo sujo. E a gente precisa respeitar o nosso corpo, o nosso templo, porque se o nosso templo está sujo, o Espírito Santo não vai invadir o nosso coração e a gente vai ficar vazio. E vazio, a gente não consegue derrotar o inimigo. E a gente vai cair em mais tentações, e a gente vai sofrer, a gente vai ser feito de fantoche pelo inimigo. Então tem muitas coisas muito pontuais aqui e muito importantes a serem refletidas. Porque a gente ser o templo de Deus não é somente o fato da gente ser uma casinha, sabe? A gente é muito mais que isso. A gente é um templo de Deus que precisa constantemente de reformas. A gente precisa de constante reforma. A gente precisa limpar esse templo todos os dias. Não dá pra gente ficar aqui parado, estático, sem limpar esse templo. Sem pedir perdão pelos pecados, sem refletir sobre as nossas atitudes, sem querer mudar. A gente precisa estar em constante evolução. E mudar, e alterar, e se possível melhorar, sempre pro melhor. E aqui no templo, eu acredito que quando Jesus chegou para expulsar tudo isso, ele só queria o melhor. Ele queria que essas pessoas olhassem e vissem quão erradas elas estavam em usar o templo de Deus para fazer coisas ruins. E ao mesmo tempo nos fazer refletir o que a gente tem feito para desonrar tanto o nosso corpo, o nosso templo, sabe? O templo de Deus, que é a gente. Talvez fique confuso para vocês entenderem, mas vamos tentar explicar. O templo de Deus, vamos supor que isso aqui é uma casinha. A gente é como se fosse essa casinha. E se essa casinha estiver suja de pecados, o Espírito Santo nunca vai conseguir entrar aqui porque ela vai estar suja. Sabe quando a gente vai em um lugar que está muito sujo, com um cheiro muito ruim? O pecado nos deixa assim e afasta o Espírito de Deus da gente. E essa casa fica vazia. E quanto mais ela fica vazia, menos o Espírito de Deus entra e mais sujeira se acumula. Então o que a gente precisa fazer? Limpar. Quando a gente limpa esse templo, jogando para fora todos os pecados, limpando todos os pecados, pedindo perdão para Deus, para que Ele nos purifique e nos torne limpos, puros, a gente consegue trazer o Espírito Santo de volta. E isso tem que ser uma coisa constante, porque a gente é pecador. E todos os dias a gente precisa estar se purificando, pedindo perdão para Deus, melhorando, evoluindo e refletindo sobre todos os pecados que a gente comete. Então não é uma coisa que a gente faz uma vez na vida. São todos os dias. A gente crer e aceitar Jesus não é uma coisa que a gente faz uma vez. A gente faz todos os dias. Quando a gente acorda, pede perdão, agradece, sabe, reflete. Quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente se sente tocado pelo Espírito Santo. Então tudo isso é uma forma da gente refletir sobre o que somos como templo de Deus e o que a gente tem que fazer para prezar esse templo de Deus, para que a gente continue sendo puros, para que a gente continue sendo servos íntegros, porque Deus olha a gente assim. E às vezes, assim, a gente vai se sentir muito culpado por muitas coisas. Mas o Espírito de Deus, quando a gente pede perdão, Ele nos tira toda essa culpa, sabe? Porque Jesus já carregou toda a culpa do pecado lá naquela cruz. Por isso dele ser um papel de pai, sabe? De conselheiro, de amigo, de amar a nós. Jesus ama a nós, ama o templo, mas não ama o pecado que há dentro desse templo. Por isso que a gente precisa pedir perdão, se arrepender, limpar o templo e jogar tudo para fora. E se precisar, pedir ajuda de Jesus para fazer isso, jogando todas as coisas para fora, assim como ele fez aqui nesse templo, jogando tudo que era ruim para fora. Então,
isso foi o que eu quis trazer para vocês essa semana. Pode parecer um pouco confuso no começo, mas eu espero que vocês tenham entendido, porque, assim, o templo de Deus, que é nós, eu sou o templo de Deus, vocês são o templo de Deus, precisa estar limpo. E é limpo de pecados, de coisas ruins, limpo por completo, com a nossa alma bem branquinha e bem cheirosa, para que quando o Espírito de Deus vier, a gente possa receber Ele de braços abertos, que Ele possa nos fortalecer para derrotar o inimigo nas muitas batalhas que o dia a dia traz. Então, quando a gente está com o nosso corpo limpo e o Espírito Santo de Deus passa a habitar o nosso coração, a gente fica mais forte. E mais forte, a gente vence muito mais batalhas. Então, é isso que eu quis passar para vocês. Vamos para as nossas atividades. Como atividade, né, que já não é novidade para vocês, eu vou deixar como sempre, linkado aqui nos cards, no link da descrição do vídeo, um vídeo certinho mostrando como que foi todo esse acontecimento de Jesus chegar no templo e expulsar todos esses mercadores, como que isso aconteceu. E sério, a gente lendo já é engraçado, vendo é mais engraçado ainda, mas o que tudo isso traz pra gente é muito sério. E por isso eu preciso que vocês olhem e vejam como que é importante que a gente se sinta e seja puro. Porque, assim, quando a gente não tá limpo, e Jesus, ele vê tudo isso, sabe, vê o quão sujo, o quão errado está, e quão desorganizado está esse templo, está o nosso coração, ele fica muito revoltado e muito chateado. Porque ele morreu numa cruz para que a gente pudesse ter a oportunidade de, por meio da oração e do pedido de perdão, purificar e limpar e organizar esse templo. Organizar o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito e tudo ficar bem. Então, quando ele vê isso, e você não indo pedir perdão, e você não indo orar, e você não indo atrás dele, e fazendo de conta que tá tudo bem, ele fica muito bravo e muito revoltado. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, e até a próxima semana. Um beijo, tchau!